Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o Townscaper, que é um gerador de cidades, a gente pode chamar assim. É um programa que permite que a gente crie, de uma maneira muito simples, com poucos comandos, uma paisagem urbana. Então, por exemplo, a gente pode dar uns cliques na tela aqui e a gente já começa a estabelecer uma fundação, né, para a gente colocar construções. Então é uma coisa bem direta, uma aplicação bem direta, né? E aqui eu posso, em cima dessa fundação, inserir uma casinha, né? Colocar outra do lado, e assim a cada clique eu vou criando possibilidades diferentes. O programa tem uma lógica própria, né? Eu ainda não sei, não dominei exatamente toda a lógica do programa, mas isso é até interessante, que a gente pode se surpreender com os resultados que forem saindo, dependendo da posição que a gente colocar cada casa, né? Ou da quantidade de cliques que a gente der em uma região, a gente vai ter resultados diferentes. Então a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre essa aplicação. Não chega a ser um jogo, né? Porque não tem objetivo, e criar alguma coisa, né? Vamos ver o que sai aqui, uma cidadezinha, alguma coisa interessante que eu possa de repente até utilizar mais para frente, né? Então deixa eu fazer o chão primeiro, a fundação. Isso aqui é uma das partes que demora mais para fazer. Então eu vou criando aqui uma boa parte de fundação para poder trabalhar em cima. E depois eu vou começar a pensar nas casinhas. Eu não vou fazer o chão todo de uma só vez não, porque demora muito, né? Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Eu acompanho, né, o desenvolvedor dessa aplicação no Twitter, e eu comecei a ver quando ele estava postando os primeiros resultados, né, do que ele chamou de um passatempo. Isso era um passatempo para ele, e ele mostrou como é que ele estava fazendo a programação e tal para poder montar o Townscaper, e eu me interessei na hora, e eu fiquei acompanhando, pensando, a hora que ele disponibilizar isso de alguma maneira, né, eu vou correr atrás. E esses dias ele disponibilizou na Steam, né? Então está num estágio muito inicial ainda, tem muito poucos recursos. Ele falou que vai acrescentar mais coisas mais para frente, o que eu espero, né? Por exemplo, essa parte aqui de acrescentar a fundação, você tem que fazer clique a clique, e seria mais interessante ter uma ferramenta para arrastar ou para selecionar áreas maiores, né? Mas eu entendo que ele está começando o desenvolvimento disso, e eu acredito que, como eu falei antes, vai virar um jogo de alguma maneira. Ele vai colocar um objetivo, né? Por enquanto, não existe nada disso. Simplesmente você cria sem limites, sem regras. E é até um relaxante, né? Divertido de fazer. Então, tá criando tipo um escudo aqui. Não era bem o que eu queria, mas vamos começar assim. Acho que vai ser interessante. Fazer alguma construção bem central ali. Vamos escolher uma cor quente. Seria bacana se a cidade girasse em torno de uma construção central, né? Então podia ser alguma coisa grandinha aqui no meio, como se fosse, por exemplo, uma fábrica, um laboratório, não sei, uma indústria de alguma coisa, um grande prédio de escritórios, não sei. E aí toda a cidade gira em torno dessa construção principal, né? Se você fizer um cluster de casas, né, botar uma do lado da outra, você cria mais um piso, uma elevação. Isso é bem interessante também. Eu costumo trabalhar para fazer esse tipo de atividade o Incarnate, né? Que ele é mais voltado para mapas, mas agora ele teve o acréscimo de funções interessantes para fazer mapas de batalhas interiores. Eu achei muito legal. Eu até vou fazer um vídeo mostrando essas novas funções. Só que, como eu falei, ele tem uma abordagem completamente diferente, né? Para mapas é uma coisa mais exata e menos dinâmica também. Você não consegue rodar, você não consegue mudar o ângulo, né, ou ampliar dessa maneira. Então eu acho que isso aqui tem aplicações diferentes para quem cria histórias, para quem gosta de trabalhar com world building, ou para até quem trabalha com desenho, né, puramente. Deixa eu fechar aqui para ficar mais visível, né? Então, quem trabalha com ilustrações, por exemplo, você pode desenvolver uma paisagem assim, um cenário, tira o print, né, e finaliza ou desenha por cima num programa de edição de imagens. Acho que fica interessante, funciona, né? E para quem escreve, é legal você ter a possibilidade de visualizar o ambiente que você está trabalhando na sua história, né, que você está imaginando. Então isso também pode ajudar você a entender o seu cenário. De repente você quer bolar uma cena de perseguição por uma cidade, né? Ou você quer ver melhor como funcionaria as possibilidades de movimentação dos seus protagonistas pela cidade, pelo seu cenário. Então seria interessante a utilização desse programa. Eu gosto do estilo das casinhas, é uma coisa mais cartoonizada, mais distorcida, mas é legal. Bom,
Tá ganhando forma aqui nossa primeira construção, né? Eu vou apagar essa aqui. Vou deixar assim por enquanto. Depois eu posso voltar e complementar, né? Vamos fazer a fundação para botar alguma coisa em volta. Vamos pensando aqui no background, numa história para essa cidade. Por enquanto, esse vídeo eu vou fazer de uma maneira bem livre. Eu estou também conhecendo a aplicação, né? Eu ainda não sei todos os recursos, como eu tinha falado, não dominei a lógica ainda do que faz as casinhas aparecerem da forma que elas aparecem, né? Algumas coisas eu já entendi, outras não. Mas depois eu pretendo fazer um vídeo com um objetivo em mente, de repente com uma descrição já elaborada e tentando materializar alguma cidade que já tenha aparecido em uma história que eu tenha feito, alguma coisa assim, né? Mas bem, deixa eu mudar um pouquinho esse formato, senão a gente vai nesse estilo de escudo até o final. O interessante é que, por enquanto, né, a gente só constrói cidades na água, né? São pequenas ilhas, né, que a gente constrói no meio de um oceano ou de um rio grande, eu não sei. Então forma essas espécies de pontes, assim, quando a gente espalha, né, a nossa fundação. Eu acredito também que mais para frente vai ser adicionada a ponte e outros recursos nesse sentido para diversificar um pouquinho como a gente espalha a fundação, né? Mas também a gente não precisa considerar a água, né? A gente pode fazer a cidade e imaginar que a parte da água são os limites da cidade mesmo e pronto. Vou fazer uma coisa, conforme as residências se afastarem dessa construção inicial, as cores vão ficando mais frias. Então essa parte central tem as cores mais quentes e conforme a gente se afastar, a gente usa mais os azuis, os verdes, né? Então vamos lá, vamos selecionar aqui um laranja, vamos fazer casas menores. Então essa aqui vai ter uma menorzinha do lado. Vou tentar deixar uma área mais abertinha ao redor dessa construção maior, porque eu acho que eu quero subir ela um pouquinho mais também, incrementar, né? Esse aqui um pouquinho maior, fazer uma mini torrezinha. Beleza, ainda estou pensando o que pode ser essa construção central, né? Mas o meu background aqui, o que eu estou pensando é que a cidade se desenvolveu a partir dela. Aqui, vamos botar uma dupla aqui. Tem como criar áreas verdes também, mas para isso você precisa circular toda uma área com residências. Aí no meio aparece um gramadinho, um jardim. É uma coisa que eu gostaria que tivesse no futuro também, a possibilidade da gente botar áreas verdes onde a gente quisesse, né? Ficou interessante assim. Você pode misturar cores também, né? Fazer um pedaço da casa com uma cor e outro com outra, né? Fica interessante e gera efeitos diferentes também, né? Legal. Vamos puxar uma varandinha em cima dessa casa aqui. Pegar um outro amarelo. Pronto. Tá bem legal. E ele vai criando esses elementos menorzinhos para decorar. Então, rapidinho a gente já tem uma parte central aqui de uma pequena cidade. Eu não quero fazer uma cidade muito grande, né? Então, seguindo o nosso raciocínio, essas casas aqui são mais intimamente relacionadas com essa construção principal. Então, de repente são desdobramentos, né? São complementos. De repente residências das pessoas que trabalham aqui. Acho que de uma vez eu já vou ampliar, que vou tentar fazer uma espécie de torre aqui em cima. Será que ainda dá certo? Que dependendo da combinação que você fizer, chega uma hora que você não consegue mais fazer. Aqui deu, ó. Vou fazer uma torre aqui. Tem que ser um prédio um pouquinho mais imponente. Eu acho que foi até demais, né? Não precisa tanto assim não. Aqui, acho que tá legal. Isso aí. Vou botar só mais uma casinha aqui no meio. Beleza. Fazer mais um pouco de fundação para a gente afastar. Opa. E aqui a gente já muda a nossa paleta de cores, né?
Eu costumo tratar o processo criativo de maneira muito diversificada, né? Eu não gosto só do texto, quando eu vou escrever, do processador de texto aberto ou de um bloco para escrever e pronto, né? Eu gosto de usar outros estímulos visuais ou aplicativos, né? Fazer mapa mental. Isso tudo eu já fiz por aqui pelo canal, né? Eu acho que esses recursos eles ampliam nossa inspiração, né? Potencializam nossa inspiração, melhor dizendo. E hoje em dia a gente tem à disposição várias coisas interessantes, é só procurar. E eu uso tudo isso como auxiliar para poder criar. Vamos ver se de repente em algum lugar aqui eu deixo uma falha na água para fazer tipo um rio, né? Como eu comecei a fazer aquela hora, fazer um riozinho passando por baixo das fundações, eu acho que vai ficar interessante. E é tudo com mouse, né? Todos os recursos que a gente tem aqui são gerenciados pelo mouse, né? Clicou com o botão esquerdo, você adiciona a fundação ou casas. Se você clicar com o botão direito, você apaga o que você fez, simples assim. E o resto vai depender do tipo de combinação que você vai fazer. Beleza, já tem bastante espaço para a gente trabalhar. De repente essa construção principal pode ser a residência de alguém importante, né? Vamos lá. Fazer agora em verde. Vou tentar criar aquele ressalto, que foi muito perto. Tentar criar aquela parte elevada, né? Aquele ressalto que cria um segundo nível de piso. Você tem que juntar várias casas. Aqui. Isso fica bem legal, né? Seria interessante de repente cercar aqui com esse tipo de construção, né? Como se fosse uma proteção. Fica uma cara, não sei, de base militar, uma espécie de fortaleza, né? Ficou legal. Em cima, de repente, se couber, botar umas torres de vigia. Uma aqui e uma aqui. Sim. Pra cá eu acho que vou fazer diferente. Botar casas mais quadradinhas. E tem isso também, se você constrói na borda, né, como se fosse uma praia, você cria essas escadinhas ou então suportes que vão para a água, né, como se fosse assim, ó. Isso é bem interessante se você quiser realmente abraçar a ideia de cidade litorânea, né, ou flutuante, fica bem interessante. Não é o nosso caso agora, né? Eu quero realmente fingir que aqui em volta é terra, né? Se você coloca casas de cores diferentes próximas, assim, de repente você não cria uma residência maior, você cria uma sequência. Fica interessante se você quiser fazer ruas, como aqui, né? Aqui eu posso fazer bem no meio do caminho da palheta. Essa aqui vai ter 2 andares. De repente uma varandinha para cá. Não, para cá. Assim. Beleza, estou gostando. Vamos seguir com esse verde mais escuro para fazer esse círculo aqui, né? E aqui a gente fecha. Beleza, mais um desdobramento da cidade. E vamos fazer mais um nível em volta de azul.
E aí a gente podia simular aquele rio, como eu tinha falado aqui, como tem uma parte mais retinha, a gente pode fazer com que... Vamos só não deixar tão retinha, né? Sim. E a gente aqui sugere que está passando um rio, né? E aí então, na outra margem do rio, são as casas com as cores mais frias, né? Beleza. E aí digamos que daqui para lá, né, não são mais os limites da nossa cidade, né? Já é outra coisa. Tá. A cidade vai até aqui. O rio segue. E a parte que interessa está aqui. Beleza, então vamos pensar onde a gente vai colocar a ponte. Se conseguisse fazer uma elevação e puxar a ponte da elevação, acho que ficaria legal, né? Sim. E aí fizesse alguma ligação desse jeito. Ficou bem interessante. Não sei se eu faria em verde, né? Eu acho que nessa cor aqui, para começar a alterar a palheta, assim. E aqui podia ser uma elevaçãozinha daquela também. Mais próximo. Ficou bem interessante. É isso. Então a passagem para o lado de cá vai por dentro, né, das casas. E aí vamos fazer uma ponte rasinha aqui então, para não ser o único caminho, né? Desse lado vamos pensar em construções mais modestas, né? Então vamos fazer pequenas casinhas. Mais cinzentas, azuladas. Também menos organizadas, né? Fazer uma coisa mais não planejada. Esse é um lugar que vai ter mais becos, lugar menos iluminado, mais perigoso. A gente vai até aqui então com as casinhas azuis. Que deixa umazinha um pouquinho maior.
Sim. Faltou uma bem aqui no meio. De repente conjugada a essa. Não, mas aí tem que ser uma cor diferente. Sim. Aqui poderia ser uma pequena praça, né? Um pequeno mercado. A gente pode fechar aqui. Sim. Agora eu queria tentar fazer uma área cercada assim, mas com verde, né? De repente aqui faria uma daquelas elevações. Sim. Vamos ver se tem espaço aqui o suficiente para fazer. Eu botei uma separação porque são regiões diferentes, vamos dizer assim. Vamos dizer que essas pessoas dessas casinhas não têm acesso a esse lado aqui e a gente consegue colocar mais uma torre de vigia aqui. Né? Aí aqui, como a gente não usou ainda, a gente pode usar essa cor mais bege. Vamos ver se vai dar certo. Tentar cercar tudo aqui. E aí a gente vai ter que fechar a entrada da ponte, mas a gente põe uma casinha aqui. Aí deu certo. Ficou uma área gramadinha ali. E a entrada é pela ponte. Perfeito. Isso aqui pode ser uma residência, então, importante. Vamos usar o branco, então, para construir alguma coisa ali no centro, que a gente não usou ainda. Então, essa é a pessoa que mora melhor na cidade toda. Mais uma casinha aqui. Que deixa um jardinzinho mesmo. Vamos subir aqui. Não gostei de ser torre não, acho melhor ser assim. Muito bom. Aqui só para poder sugerir que o curso do rio segue, né? E aqui a gente põe umas casas numa cor parecida com essa construção que cerca o nosso gramado, né? E elas não tem problema ficarem perto do rio, porque aqui o rio existe de verdade, né? Aqui a gente está fingindo que ele não existe. Mais umazinha aqui. Beleza, então só parando aqui algumas arestas. Em poucos minutos a gente fez uma cidadezinha, né, com bairros, uma cidade pequena, claro, mas dá para criar algumas histórias aqui, dá para imaginar quem mora aqui, né, esse centro aqui, quais os estabelecimentos, o que funciona por aqui. Então essa aqui é a vantagem do programinha, né? Você não precisa saber ilustrar, não precisa ter noção nenhuma de desenho, nada disso. Você simplesmente vai materializando o que está na sua cabeça ou simplesmente vai criando conforme as coisas forem acontecendo e depois é só sentar, pensar um pouquinho e elaborar, né, as histórias para a sua cidade aqui do Townscaper. Eu sei que o programa está bem no início, como eu tinha falado, né, ele foi lançado há poucos dias,
mas eu já acho ele bastante útil, pretendo usar, tanto para fazer exercícios de escrita, quanto até para ilustrar mesmo. Vou experimentar fazer aqui, inclusive, a cidade onde se passa o meu mais novo livro, até para depois pensar em ilustrações, em ângulos diferentes, né? Eu acho que funciona muito bem. E estou aguardando, né, para o desenvolvedor inserir mais recursos, mais opções, estilos diferentes de repente, né? Outros elementos que a gente possa usar na cidade. E é isso. Se você tem Steam, né, e se interessou, o jogo está lá baratinho, como eu tinha falado. Eu acho que vale bastante a pena, nem que seja só para relaxar e construir algumas cidadezinhas sem compromisso. Então, era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.